Boa tarde, eu estou compartilhando com vocês um conteúdo que eu enviei no domingo, mas o YouTube acabou não fazendo a publicação. É sobre uma das aparições de Jesus ressurreto, e uma dessas aparições acontece justamente no segundo domingo após a Páscoa, ao entardecer. Alguns dizem que isso deu origem à tradição de a igreja se reunir aos domingos para celebrar a ressurreição. E é disso que trata o texto. No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. A primeira aparição de Jesus foi no próprio domingo da Páscoa. Tomé, por algum motivo, não estava. Não é muito difícil da gente pensar por que alguém não poderia estar. Eles se reuniram a portas fechadas, tanto no primeiro quanto no segundo domingo, porque Jesus tinha sido preso, tinha sido julgado, condenado e morto. É muito comum no imaginário popular encarar a comunidade remanescente como bodes expiatórios. Então, a insistência da comunidade se reunir para afirmar a ressurreição de Cristo não seria encarado como mera teimosia, mas como um desafio à paz social, já que naquele momento se entendia que a prisão e a morte de Cristo evitou um banho de sangue, e os remanescentes, uma vez que não estava clara ainda a notícia da ressurreição de Cristo, eram hereges. Pois bem, esse é o motivo da reunião a portas fechadas, mas o Cristo, apesar das portas fechadas, aparece ressurreto a eles. No segundo domingo, os outros discípulos testemunham a Tomé que viram o Senhor ressurreto, e aí Tomé diz palavras que são interpretadas comumente como uma falta de fé, como uma anti-profissão de fé, como uma incredulidade. Mas há algumas evidências no texto me fazem crer ao contrário. A primeira é o apostolado de Tomé, que não é questionado. Esse texto não é usado para questionar a condição de apóstolo ou a condição de testemunha de Tomé. A segunda é que, quando do falecimento de Lázaro e a decisão de Jesus de voltar para a Judéia correndo o risco de morte, é mencionado que Tomé, talvez o único, diz: olha, se precisar, nós vamos, e se precisar, nós morreremos com ele. Falta de fé não era o problema de Tomé. E o terceiro é a intencionalidade do Evangelho de João. O problema que a comunidade de João tem de enfrentar não é a negativa da ressurreição, mas a sua relativização. Isso porque quando o Evangelho se espalha no mundo greco-romano, algumas formas de espiritualidade, das religiões de mistério, do gnosticismo, eles acabam penetrando naquelas comunidades, de modo a existirem comunidades, até bispos cristãos adeptos do gnosticismo. E o problema do gnosticismo é levar às últimas consequências o dualismo grego, da oposição entre carne e espírito, da oposição entre matéria e aquilo que que deve ser buscado, que é a superação das limitações do corpo, que é a superação das limitações da existência pelo Espírito. Então, Jesus, sendo Deus, jamais poderia ter
encarnado na perspectiva gnóstica. Então, a narrativa da ressurreição, no máximo, era uma metáfora, era uma mentirinha, era um fingimento, porque Deus, elevado que é, não poderia assumir a carne, não poderia assumir o humano. Qual era o problema dessa interpretação naquele tempo e hoje? É negar a concretude, a efetividade da ressurreição e, por via de consequência, negar a sua efetividade no mundo material e, em última instância, impedir a transformação do Evangelho no mundo presente, nas pessoas e nas instituições. Já que o discurso gnóstico diz: se esse mundo não vale nada, se esse mundo não presta, nada é de ser transformado aqui. Somente no porvir, no celeste porvir. De modo que, quando Tomé diz que ele quer tocar as chagas, ele quer tocar o lado, é uma resposta aos gnósticos testemunhando a efetividade da ressurreição para o tempo presente. Tomé reivindica essa perspectiva concreta. Ele é até interpretado como incrédulo, mas parece cada vez mais comum nós presenciarmos testemunhos de pessoas ditas incrédulas e que se mostram incrédulas, e também antitestemunho de pessoas que se intitulam espirituais. Um problema do gnosticismo, na realidade de hoje, é espiritualizar demais a mensagem do Evangelho, de modo que ela se torne inócua no tempo presente, de modo que ela não fale a realidade presente, de modo que ela se cale diante da injustiça como algo comum da matéria, do mundo carnal, e deixemos de denunciar a injustiça, de denunciar a violência, de denunciar os sistemas de morte, pois o anúncio da ressurreição traz a denúncia de tudo aquilo que a nega. O texto também diz que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Agora as portas da igreja já podem ser abertas. Agora a ressurreição efetiva já pode ser anunciada com coragem. Eu postei esse conteúdo no segundo domingo. Por algum motivo o YouTube não veiculou, mas eu estou fazendo essa segunda tentativa e com o link abaixo aqui da pregação matinal do domingo, se você desejar também o culto, e um outro link, um terceiro link com a aula da escola dominical. Deus nos abençoe.